Pessoal, vai ter festa? Tem aniversário? Quer fazer um bolo básico? Aquele bolo que serve para tudo? A gente vai fazer bolo básico hoje com um método diferente dos métodos airados. A gente vai fazer método cremoso para bolos. Vem com a gente! Eu sou a Tatiane Santos, a Tati para todo mundo, e eu vim compartilhar com vocês a minha experiência de 15 anos de docência na área de confeitaria e a minha experiência com o meu negócio, 4 anos de uma casa de bolos aqui em Campinas. A gente vai preparar receitas deliciosas da confeitaria profissional com todas as técnicas. Vem com a gente! Pessoal, para o preparo do bolo de método cremoso, a gente vai precisar de alguns ingredientes. Qual é a diferença de um bolo cremoso para um pão de ló, por exemplo, para um bolo mais leve? Ele vai bastante líquido e bastante gordura. Se vocês já assistiram nosso vídeo de rocambole, a gente fez um bolo de método airado e no final jogou 20 gramas de manteiga derretida, não lembro, 40, um pouquinho só, que é para tirar um pouco a aeração daquela espuma para a gente fazer uma manta flexível o suficiente para enrolar para fazer um rocambole. Um bolo pão de ló não vai nada de gordura, não precisa. E se for, vai ser muito pouco. Agora, um bolo cremoso não, olha, a proporção é quase a mesma, né? Só visualmente, assim, não é a mesma, mas assim, é bastante líquido, manteiga e gordura em relação, por exemplo, à farinha e o açúcar da receita. Isso é um bolo cremoso. Então, a gente vai fazer um bolo com bastante gordura, bastante líquido, e aí, necessariamente, ele tem que ter fermento químico para crescer. O processo de preparo é muito simples. A gente vai bater a manteiga, o açúcar e os ovos até virar uma pasta, alternar líquidos e secos e por último o fermento e o bolo vai para o forno. É só isso. Para o preparo dele a gente vai usar 150 gramas de manteiga, 250, ela tem que estar firme, tá? Eu deixei ela aqui, ela ficou meio assim, molenguinha, mas ela tem que estar firme, ela não pode estar líquida, então no máximo é empomada, se não gelada, líquida não. Manteiga, 250 de açúcar, 220 de ovos, que são mais ou menos 5 ovos, depende um pouco do tamanho do seu ovo. Eu coloquei 5, tá? 200 gramas de leite, 300 gramas de trigo e 15 gramas de fermento, que seria uma colher de sopa bem cheia de fermento químico. Bom, a gente vai começar já o preparo, e aí eu vou falando dos detalhes durante esse processo. Aliás, não posso, né, gente? Eu esqueço que eu não posso falar durante a batedeira. Eu vou colocar aqui a manteiga, toda a manteiga da receita, empomada. Linda, pomadinha, ponto ótimo. Todinha mesmo, tá? E todo o açúcar da receita, açúcar refinado. Aí você me pergunta, para esse tipo de bolo precisa de açúcar especial? Não, gente, qualquer açúcar fino basta. Ele não pode ser açúcar cristal, com um grão muito grande que ele não vai derreter aqui. Pode ser glaçúcar, pode ser de confeiteiro, não se for impalpável. E o açúcar impalpável tem amido, não pode. É refinado ou o açúcar granulado, que seria o glaçúcar. Virou uma pastinha, eu vou começar a colocar os ovos um a um, mas eu vou chamar o nosso câmera, que tá ali, para ele mostrar a incorporação dos ovos. Esqueci de ligar a batedeira. Pausa aí. Antes de terminar, eu vou só dar uma raspadinha, porque às vezes, como aquela pasta de açúcar com a manteiga fica mais dura, ela fica grudadinha um pouco nas laterais da batedeira. Então eu vou desgrudar e vou continuar batendo. Agora, pessoal, a gente vai alternar líquidos e secos. Por que eu sempre falo
essa expressão líquidos e secos. Sempre falo isso. Ai, eu tenho toque. Porque esse líquido pode ser qualquer líquido. A nossa sugestão aqui hoje foi leite, porque tem um monte de gente pedindo pra gente bolo básico, bolo de nada, bolo básico para fazer bolo de festa. Então eu trouxe a receita básica que é com leite. Você pode variar ela com água, e eu vou mostrar isso aqui pra vocês hoje, ou variar ela com outro líquido, suco de laranja, leite de coco, e fazer esse bolo de vários sabores. Pode variar o pó também. Ele pode ser uma mistura de farinha com cacau, farinha com canela, enfim, com cardamomo, com, enfim, a especiaria que você quiser. Quer deixar ele laranja, faz com açafrão. Fica legal. Então a gente vai alternar líquidos e secos. A farinha já está peneirada, o leite está aqui. Isso aqui não vai desandar, não se preocupe. Se ele der um aspecto de talhado, porque a sua manteiga está um pouco mais dura do que a minha, ele vai dar um aspecto de talhado, não se preocupe. Não tem problema, a hora que a gente jogar o resto vai ligar tudo. Então eu venho aqui, ó, acho que eu vou pegar essa só para não sujar o outro pão duro, porque a gente vai precisar dele de novo. Mais ou menos 1/3 da farinha de trigo, a olho, mais ou menos. Eu vou dar uma misturada, e aí eu vou ligar de novo a batedeira. Eu vou bater 30 segundos e vou colocar 1/3 do leite. Mais 1/3 do trigo. Por que que eu não deixo ligado? Porque ia voar trigo para todo lado, tá, gente? Só por esse motivo. Se a gente estivesse fazendo uma quantidade muito grande, numa batedeira muito grande, aquelas de chão, aí dá para colocar uma caneca de trigo, né? Porque daí a quantidade de massa, ela não é inferior à altura do globo. Aí ela não respinga, mas aqui respinga. Nem dá 30 segundos, 10 segundos dá para colocar o leite, ó. Pessoal, incorporou o trigo, joga o líquido, incorporou o líquido, tá pronto. Quanto tempo a gente vai bater? Esse não é o tempo de batedeira que esse bolo vai ter. O tempo de batedeira dele vai ser 3 minutos. Um bolo bate de 3, 4, 5, tanto faz. Entre 3 e 5 minutos é o tempo ideal para um bolo bater, para que a farinha desenvolva glúten o suficiente para ela dar estrutura para a massa de bolo. Ele não pode bater de menos nem de mais. Muita gente está perguntando do glúten, gente. Glúten, algumas preparações não podem ter glúten, mas aí a gente acha que porque glúten é inflamatório, tem gente que é alérgico, faz mal para a saúde, o glúten é veneno. Não, ele é necessário em algumas preparações. Se ele é um veneno para você por saúde, perfeito, não consuma. Mas assim, estamos fazendo um bolo com trigo, o trigo tem glúten e esse bolo precisa de estrutura, ele tem que bater. Se você estivesse fazendo uma massa manteigada que você quer que ela fique totalmente quebradiça, esfarelenta e crocante, não pode ter glúten. Aí o processo é outro produto. Estamos falando de bolo. Bolo 3 a 5 minutos de batedeira. Eu vou incorporar o leite e aí eu vou deixar ela ligada 3 minutinhos. Batedeira mais alta que o timer. Bom, pessoal, bateu o tempo necessário, nós usamos 3 minutinhos, poderia ser 4. A gente vai incorporar o fermento. Fermento, já falamos sobre ele. Fermento químico, ele age em contato com a umidade e com a temperatura. Então, aqui tem bastante líquido, tem bastante leite, então ele vai começar a agir aqui e por isso a gente não vai bater.
Se fosse uma quantidade maior ou se você tiver com muita pressa, poderia bater 15, 20 segundinhos. Isso não vai estragar seu bolo, mas 1, 2 minutos estraga. Por isso que ele não pode ser incorporado nesta receita junto com o trigo. Misturamos bem o fermento, o bolo está pronto para ir para o forno. A gente vai untar a assadeira. A minha assadeira é de 23 centímetros de diâmetro. Turnã, pega a assadeira pra gente. A massa tá cremosa, bem líquida, tá vendo? Não é uma massa pesada, é uma massa ótima. Gente, ela é perfeita. Perfeita para montar bolo, inclusive de pasta americana. Eu fui cake design muitos anos, trabalhei com isso. Hoje eu tenho uma linha totalmente diferente disso. Mas essa é a massa que eu sempre usei para fazer bolos, que esses bolos precisam de muita estrutura, eles precisam estar muito firmes. Então esse é um bolo macio, gostoso, mas ele é firme o suficiente para aguentar o peso, por exemplo, da pasta americana. A gente vai untar, eu só unto a assadeira, eu vou untar com desmoldante. Vou untar com desmoldante porque tá aqui na minha mão, eu sempre uso desmoldante. Eu uso um desmoldante, eu optei, eu não sei se vocês já viram desmoldante spray. Ele é industrializado, ele tem uma química muito pesada, eu não curto, não uso, tá? Então eu opto por um desmoldante mais natural. Eu até peguei aqui pra mostrar, eu já mostrei em outro vídeo, mas mostro aqui de novo, não faz mal. Adoro eles. Eles trabalham com esse desmoldante aqui, ó. Desmoldante de cera de abelha. A marca é Provimel. Então é esse o desmoldante que eu uso, ele é natural. Poderia ser manteiga, poderia ser óleo de coco, poderia ser óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol. Você precisa untar. A vantagem desse desmoldante é que ele adere bem nas laterais. Tem alguns tipos de óleo que de repente não vão aderir corretamente na sua assadeira. Então, caso você opte por não usar ele, o melhor seria manteiga, tá? Se você não tem manteiga ou tem alergia, óleo de coco. Que o óleo de coco, pelo menos, ele é pastoso quando ele está em temperatura ambiente e aí ele adere melhor aqui na assadeira. Então, uma vez untada, a gente já pode colocar o bolo aqui para assar. Ele vai assar em temperatura média. Temperatura média para confeitaria é a temperatura de 165 graus. Então, o bolo vai assar exatamente nessa temperatura por volta de 30 minutos. E aí, enquanto ele assa, eu vou falar para vocês das variações que eu vou preparar logo em seguida. A gente não vai mostrar para esse vídeo não ficar extremamente extenso. A gente vai fazer ele de cacau e de coco. Eu optei por fazer de coco para vocês verem. Pessoal, sempre que a gente faz bolo, a massa tem que ocupar 2/3 da assadeira. Bolo com fermento, tá? A massa tem que ocupar 2/3 da assadeira e tem que ficar 1/3 livre para o crescimento do bolo. Isso é diferente, por exemplo, para bolos do estilo pão de ló. O pão de ló é uma espuma de ovos. Ele vai estender um pouco as bolhas de ar, inchar com o calor e ele vai crescer um pouco. Depois ele volta meio que a murchar e ele fica mais ou menos do tamanho que ele era originalmente. Às vezes você faz um pão de ló, ele cai um pouquinho para a lateral, então quando ele volta, ele fica um pouco preso, mas se ele não ficasse, você ia ver que ele vai e volta mais ou menos para o tamanho que ele estava na assadeira lá no início quando você colocou. Esse não. Ele realmente vai crescer e vai ficar mais alto. A elasticidade do trigo, a quantidade de líquido, a quantidade de gordura e o fermento químico vão trazer para ele essa característica. Então tem que ter espaço para o bolo crescer. Bom, dito isso, vamos com ele para o forno. Pessoal, variações dessa massa de bolo básico. O método de preparo chama-se método cremoso. A gente fez uma pasta cremosa de açúcar, manteiga e ovos e daí a gente incorporou os líquidos e secos alternadamente. Posso bater clara em neve e incorporar no final? Pode. Melhora a receita? Gente, quase nada. Se você já assistiu o nosso vídeo, se ele não tá no ar, ele logo vai estar, porque a gente está gravando em breve. Pão de ló, você vai ver que tem algumas variações que todo mundo fala e às vezes não fazem muita diferença na receita. Bater as claras em neve separadamente e incorporar no final da massa não ajuda muito nessa receita. Ele vai ficar lindo da mesma forma, fazendo da forma que eu mostrei. Se você quiser ter o apuro e o cuidado de fazer a clara em neve separado e depois incorporar na massa, ruim também não vai ficar. Mas aí, variações para esse bolo básico, que é de método cremoso. É disso que eu estava falando. Ele chama-se método cremoso porque a gente começa com um creme, uma pasta de ovos, açúcar e manteiga.
Se eu quiser, por exemplo, fazer ele de cacau, que é o que eu vou fazer agora para vocês verem. Eu vou colocar aqui, ó, cacau. Se eu quiser fazer ele de cacau, aqui fica a mesma coisa, aqui. Aqui eu posso usar um outro líquido. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou usar água. Porque se a gente misturar cacau e água, fica um líquido bem escuro. Se eu misturar leite e água, fica marrom mais claro, não fica por causa do leite? Então, se eu usar leite num bolo de chocolate, ele vai ficar mais bege. Se eu usar água, ele vai ficar mais escuro. Eu vou usar água. Então, aqui eu posso usar água ao invés de leite, exatamente na mesma quantidade. Nossa, e se eu quisesse fazer de suco de laranja, bolo de laranja, poderia botar suco de laranja nessa quantidade, poderia pôr umas raspinhas ainda para dar mais sabor. Se eu quisesse fazer de limão, gente, 200 ml de suco de limão puro é muita coisa. Então, talvez 50 ml de limão, 150 de água e umas raspinhas. Então, tem um pouco dessa troca que vai do seu bom senso. Se eu quisesse usar maracujá, poxa, suco concentrado de maracujá, 200 ml também é muito forte. Então, use um pouco do seu bom senso para você pensar também nessas substituições. Eu vou deixar aqui o que eu realmente usei ou vou usar nas receitas que eu vou preparar. No lugar do trigo, eu vou usar cacau. Então, eu vou substituir uma parte do trigo pelo cacau. Eu vou substituir 250 gramas de trigo, eu vou pôr trigo, mais 50 gramas de cacau, que vai dar junto 300 gramas, que é o que a gente colocou aqui na receita básica. Fermento é a mesma coisa. Agora, se eu por acaso quisesse fazer ele de coco, aqui pegou, hein, gente? Será que se eu apagar o pessoal vai brigar comigo? Ó, mais 50 de cacau, só pra gente ter na mesma coluna. Se eu for usar de coco, eu vou usar manteiga igual, açúcar igual, ovos igual. E quando chegar aqui, eu vou usar leite de coco. Leite de coco é tão forte assim? Não. Então, se eu colocar essa quantidade toda de leite de coco, eu não estrago o sabor da minha receita. Então, eu vou colocar aqui leite de coco ao invés de água, ou ao invés de leite do bolo básico. Agora, leite de coco é mais gorduroso. Talvez o bolo fique um pouquinho mais pesado. Então, se você quiser tirar uns 20, 30 gramas de manteiga, pode tirar. Eu não vou tirar para a gente comparar o resultado dessa preparação. Aqui, no lugar do trigo, eu poderia usar trigo puro, né? Mas eu tô achando que eu vou usar um pouquinho de coco ralado. Eu vou fazer igual a receita do cacau. Eu vou usar 250 gramas de trigo, mais 50 gramas de coco seco ralado fino. Eu não vou deixar aqueles pedaços muito grossos, porque eu acho que é meio chato de mastigar nesse caso. 15 gramas de fermento, mantém-se igual. Então, assim, a gente vai fazer um bolo de coco e um bolo de cacau, além do bolo básico, e vai ver a cara deles pra gente fazer deliciosos bolos de festa. Vou começar a preparar e já mostro tudo isso pra vocês. Pessoal, olha só, temos aqui o nosso bolinho pronto. Ele assou 30 minutos, 165 graus. Ele ficou, ó, do nível da assadeira. Vocês viram que ele tava 2/3 abaixo, lembram? Tá da altura da assadeira. Ó, a gente aperta, ele vai e volta. Ele é um bolo bem mais firme que um pão de ló, mas não é por isso que ele é solado, tá? Ele não é embatumado nem solado. E agora a gente vai virar. Essa aqui é de fundo falso, eu vou empurrar, mas não precisa, tá? Não precisaria ser de fundo falso, tanto faz, na verdade. Eu vou virar ele aqui. Não sei se a gente tem outro disco, acho que tem um em pé ali, ó, igual a esse, desse mesmo tamanho, que a gente pode usar para desvirar ele. Aqui tá bem soltinho, gente, ó, só tô tomando esse cuidado para ele realmente não quebrar em nenhum lugar, mas ele tá bem soltinho. Muito obrigada. Gente, esse bolo é saborosíssimo. Ele tem aquele gosto amanteigado, sabe? Eu tenho uma amiga que quando... uma vez ela comeu lá em casa, fiz num aniversário meu um bolo de pasta americana e precisa ser essas massas firmes, né? Precisa ser esse... Não serve pão de ló para pasta americana, é impossível de montar. Aí, impossível nunca é, né? Muito difícil, o bolo vai ficar instável. Então ela comeu e ela falou, nossa, eu nunca esqueço aquela massa daquele bolo. É só isso aqui. É o sabor da manteiga, ela assa e dá um sabor amanteigado delicioso. E o bolo fica assim, firme, leve. E eu vou abrir ele agora, como se eu fosse fatiar para montar um bolo de aniversário. Eu vou tirar as camadas dele para a gente ver ele por dentro. E vamos ver as comparações que também já estão esfriando aqui do bolo de cacau e de coco.
Vamos? Muito bem, olha só, estão todos aqui os nossos bolos. Esse é o básico, esse é o de cacau e esse é o de coco. Olha, eu acho que esses dois cresceram idênticos. Esse daqui, eu acho que por conta do que eu comentei lá, quando a gente estava fazendo a hipótese da receita, a quantidade de gordura dele junto com a manteiga fez ele ficar um pouquinho mais pesado, ele até deu uma afundadinha. Eu tinha jogado um coquinho ralado em cima, ele até deu uma afundadinha. Gente, esse bolo, ele é delicioso. Ele é bom de comer assim, se você quiser fazer um bolo de coco só para servir na sua casa pro café. Ele dura a semana toda macio, porque ele tem muita manteiga. E ele é realmente incrível para fazer bolo de festa, de qualquer coisa, aniversário, pasta americana, bolo com chantilly, não interessa o que você vai pôr em cima dele. Ele tem estrutura, mas ao mesmo tempo ele tem sabor. Como eu prometi, eu vou cortar e eu vou cortar todos eles. Eu quero mostrar para vocês a firmeza da fatia dele. Eu vou começar, vou pegar minha bailarina aqui, vou começar com o básico que a gente já fez. Depois eu vou ter que tirar a fatia dele cortado, né, gente? Mas enfim, eu vou fazer 2 cortes nele, tá? Como se você fosse fazer realmente um bolo de aniversário. Ó, a massa é homogênea. Gente, nossa, chega a saliva. Sério, ele é muito bom, ele é muito cheiroso e saboroso. Vou fazer mais um corte aqui. Quando a gente monta bolo de aniversário, esse aqui tá mais feinho, ele tava muito macio, né? Ele quebrou um pouco quando eu passei a faquinha, mas assim, é importante que a gente corte as 3 camadas iguais, tá? E se você vai fazer uma cobertura que não tem problema ficar torta, tudo bem. Se você quer que ele fique perfeitamente reto, nivela antes de fazer os cortes. Ó, gente, ó. Ele não é uma pedra, mas ele é firme o suficiente, dá pra mexer nele, entendeu? Ele não arrebenta, ele não é uma coisa assim também, sabe, ó. Vou tirar o excesso aqui, que eu sempre faço isso, limpo o disco e aí eu monto e vai pra assadeira, pra forma onde ele vai ser vendido, né? Então, ó, vou voltar com ele pra cá. Vai ficar sujo, hein, gente? Agora é a hora da bagunça. E a gente vai ver como ficou o de cacau por dentro. Nossa, Tati, mostra como faz, então, o de cacau pra gente tirar essa tampa. Eu vou sempre... É que o objetivo não era esse hoje, mas eu não aguentei com a bailarina na mão. É que a gente pensa quando tá fazendo, né? Faz isso tão automático. Eu pego a parte dele que tá nivelada mais baixo, ó. Essa aqui, tá vendo? Então eu vou tirar essa pontinha aqui. Não é aqui a parte mais baixa? Então daqui que eu tenho que fazer reto, gente. Então, ó, faca reta, pra frente e pra trás e o bolo gira. E a faca não sai do lugar, ó. Ela tá só pra frente e pra trás, retinha. Fez a volta, eu vou afundando. Passei o centro, tirei o miolo. Esse aqui tá com um cheiro incrível, incrível. Eu não vou jogar fora essa tampa. Na verdade, eu vou montar um bolo de festa com ela, mas você poderia cortar 2 cortes iguais aqui. Eu vou cortar um só ao meio, porque esse aqui já vai ser um recheio. E, inclusive, eu tenho uma festa hoje para levar esse bolo. Ó, errei aqui, ó. Ó, errei 2 milímetros. Não tem problema. Ó, 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 firme, tá vendo? Porém, ó, macio, gente, como uma nuvem. Isso é incrível, essa massa é maravilhosa. Esse, então, a gente fez com água, vocês lembram? Opa, esse quebrou, peguei de qualquer jeito. Esse a gente fez com água, pra gente ficar com ele mais escurinho. E eu usei cacau 100%. Poderia ter usado cacau 50, cacau 30, eu quis bem forte de cacau. E agora eu vou fazer o de coco. O de coco eu vou realmente jogar fora a tampa. Jogar fora não, jogar fora é modo de dizer. Eu não vou usar a tampa para montar o bolo. Porém, você poderia... vamos de novo. Agora a parte mais baixa tá no meio, ó. Né? Então eu vou ter que dar uma descida aqui, tá? Pra tentar pegar mais ou menos no nível que tá aqui. Acho até que eu vou pegar daqui. Poderia fazer cupcake, poderia fazer bolo de pote. Cupcake não.
Eu tô pensando no cake pop, o pirulito de bolo. Então pode moer, fazer bolo de pote, pode fazer pirulito de bolo, pode dar para alguém comer. Vou fazer 2 cortes padrões nele, ó. Um aqui, um aqui. Vai ficar igual? Espero que sim, né? Faca para frente e para trás, bolo gira, repetindo o mesmo procedimento. Fez a volta, a gente vai afundando um pouquinho a faca e ele parte. O de coco tá mais soltinho ainda, por causa do coco que eu coloquei dentro, lembra? Eu coloquei 50 gramas de coco seco ralado, ele tá mais soltinho ainda. Mais quebradiçozinho, acho que não dá pra balançar ele igual eu balancei o cacau, não. Limpar o excesso aqui e é aqui que a gente vai montar o bolo. Claro, se você não quiser e quiser começar, por exemplo, gente, olha, eu quero esconder a tampa, eu quero um bolo perfeitamente reto, ó. Essa, por exemplo, pode virar a parte de baixo, você rega, recheia. Essa, por exemplo, poderia virar a segunda parte. E aí, por fim, você colocaria essa nesta posição. E aí você teria um bolo perfeitamente reto. Essa mesma coisa você pode fazer com qualquer um desses, né? Não tem nenhuma diferença. Deixa eu voltar ele pra cá. Eu tinha posto o bolo direto aqui no prato, ele ficou com marca de bolo. E é isso. Lindo, né? Cortamos, olhamos e agora a gente vai provar para ver se ele realmente é gostoso. Bom, pessoal, agora a gente encerrou e eu tava conversando com o pessoal aqui e aí surgiu uma dúvida sobre a faca, então talvez seja a dúvida de mais gente. É que pra mim é tão automático, eu não penso nisso, né? É muito detalhe. E tem gente até que fala que tem detalhes demais e sempre tem mais o que falar. A faca tem que ser de serra e o movimento tem que ser de serrar. A mão tem que mover-se para frente e para trás. Essa serve, gente, essa é até melhor, porque ela tem as ondulações menores. As ondulações grandes, você corre mais risco de estragar o bolo. Porém, ela tem que atravessar o bolo e essa aqui não atravessa. Qual é a chance de você pegar essa aqui, ó, já que ela não atravessa, você vai cortar sempre até a metade. Sabe qual é a sua tendência? Mesmo que seja inconsciente, é fazer isso, ó. Aí o bolo, ó, ele não vai ficar reto, ele vai ficar um buraco assim, nesse ângulo. Ou assim, ó, e aí ele vai ficar desse jeito. Então, quanto maior for a faca, mais fácil para você fazer esse movimento. E tem que ser girando o bolo. Se você não tiver uma bailarina, poderia ser girando um prato. Agora, tem muita gente que usa fio, né? Que daí são aqueles fios para cortar bolo. Eu não gosto do fio, nunca me adaptei ao fio. Eu acho que ele, assim, tem utensílios que nem, eu tenho aqui não sei se vocês já viram, tem um separador de claras e gemas de cerâmica. Eu uso para pôr o sal, ele é um rosinha de cerâmica, eu uso para pôr o sal nas receitas. Tipo, eu nunca uso. Eu separo a clássica do ovo no ovo, não vou ficar atrás daquilo toda hora. Ainda mais porque eu faço, né, uma centena de bolos dia, enfim. Então eu não uso fio, acho que não precisa, e vocês viram que não precisa para o bolo ficar reto, não precisa do fio para isso, né? É mais uma questão de prática mesmo. Aí sobre utensílios, a gente está disponibilizando no nosso site, o docenamedida.com, uma lista de utensílios desse tipo de coisa que a gente usa. E a gente dá dicas de que você precisa comprar, tipo balança. A balança pode ser daquelas baratinhas, ela vai funcionar igual. Mas se você quiser ter uma de precisão, grama a grama, uma mais cara, pode ser também. Então assim, a gente vai estar dando alguns atalhos para facilitar a escolha de vocês para algumas coisas. Se não tiver no ar quando você visualizar esse vídeo, logo vai entrar e você pode dar uma olhada lá. Eu não lembro se eu pus sobre facas, mas enfim, é uma faca de serra de pão comum que eu uso aqui. Sem mistério, sem valor muito caro, muito alto. E aí, então, agora a gente vai encerrar. Eu queria agradecer a vocês pela companhia, por estarem acompanhando a gente. Se tiverem qualquer dúvida, escrevam pra gente. Se fizerem bolo de festa, pode postar no nosso Instagram, canal Doce na Medida, e a gente vai ver. Eu vou cortar, esse realmente ele vai para uma festa de aniversário. Eu vou cortar esses dois aqui pra gente provar, tanto o bolo neutro, que o pessoal já vai ver que é delicioso, quanto o bolo de coco. Esse daqui eu vou rechear antes de cortar, porque eu tenho aniversário de um amigão hoje e aí eu vou levar para essa festa, eu vou aproveitar esse bolo lá. É uma festa com meus colegas de trabalho de quando eu dava aula, né? Eu fui professora há muitos anos
de gastronomia. E aí esse bolo é para uma festa de aniversário de um monte de cozinheiros, olha a responsa. Então vai uma galera lá, e cada um de uma área, né? Tem gente da área da cozinha italiana, da área da cozinha francesa e das áreas teóricas também. E aí a gente vai provar os bolinhos agora. Nossa, prova.